Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional e nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas em relação a atalhos e funções de pincel, tá? Então sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa, que é o seguinte. Primeira dica, se por acaso eu tenho esse pincel com esse formato, porém eu quero fazer uma pintura com ele, quando eu clico, que ele não pinte nesse ângulo, que ele pinte, por exemplo, nesse ângulo aqui, com essa inclinação. Como que eu faria isso sem precisar vir aqui no menu, né, abrindo com o botão direito, vindo no menu e fazendo aqui a rotação? Muito simples, tá? Basta eu selecionar o meu pincel normalmente, tá? E eu aperto a tecla da direita ou a tecla da esquerda do teclado, ele vai fazer a rotação. Curiosidade, isso aqui não funciona em Photoshop 2020 para trás, tá? Só 21, 22, 23 em diante que essa função foi habilitada aqui para você. Os Photoshops mais antigos não fazem isso. Outra coisa, expandir e diminuir o tamanho do pincel também, sem precisar ficar clicando com o botão direito e modificando aqui. Bem simples. Basta você apertar o colchete de abrir ou o colchete de fechar do seu teclado. Dependendo da ferramenta ou da sua versão ou de como está configurado o seu teclado, pode ser o acento agudo também, tá? Acento agudo e colchete, ou os dois colchetes aí ao lado esquerdo do seu Enter. Curiosidade rápida, por acaso você selecionou qualquer uma das suas ferramentas, tá? Qualquer ferramenta, porém ele não está aparecendo brush desse jeito, ele tá só uma mira. Muito simples também, tá? É porque o seu Caps Lock tá ligado. Então se você apertar Caps Lock no teclado, faz o teste aí, você vai ver, você vai ter só uma mira e o cursor não vai aparecer. Então só apertar Caps Lock de volta e essa função vai voltar ao normal. No Premiere, basicamente todos os softwares da Adobe eles têm uma interpretação diferente com o Caps Lock. No Premiere, por exemplo, ou no After Effects, só de curiosidade, se o seu Caps Lock estiver ligado, principalmente no After, provavelmente sua tela vai ficar preta com a mensagem vermelha embaixo. Dá um bugzinho também, dá um problema, ele não te apresenta as funções da maneira correta, tá? Então deixa o Caps Lock sempre desligado. Outra coisa, essa curiosidade aqui é um bônus, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, tô pintando aqui de forma normal em relação à camada e modos de mesclagem. Então aqui nos modos de mesclagem eu tenho ele fazendo uma interpretação com cores mais escuras, com multiplicação, tá? Com light, screen, mais claro, mais escuro, sobreposição, diferença, o negativo, tá vendo? Só saturação, só a luz. Então essas mesmas funções que eu tenho por aqui, eu posso fazer isso sem alterar o modo de mesclagem da camada, fazendo só na ferramenta. Eu particularmente não uso, não gosto, mas isso é pessoal, tá? De utilizar por aqui, eu sempre utilizo na camada mesmo, que eu gosto de separar as camadas em várias, eu vou trabalhando manualmente, uma a uma, tá? E fazendo esse ajuste. Porém, estou mostrando essa função que ela existe, você pode fazer essa alteração, por exemplo, vou deixar essa imagem aqui um pouco mais escura para a gente ver melhor essas funções. Eu poderia, vamos supor, trabalhar com ele em normal, certo? E caso eu desejar, eu posso trocar aqui, por exemplo, para multiplicação, se eu pintar aqui, tá tudo aqui para começar de novo, vai ser melhor eu apresentar isso aqui dessa forma. Por exemplo, se eu pinto aqui em normal, certo? Eu tô com essa cor aqui. Então eu vou trocar para um vermelho ou para um tom de azul, por exemplo. E eu pinto aqui também, tá aqui normal, né? Eu tô pintando somente com a cor. Se eu troco, por exemplo, para uma outra dessa, vamos supor, saturação, e eu pinto com essa saturação do azul em cima desse outro pincel, ele vai fazer esse ajuste de saturação em cima dele. Eu tô com a cor azul, tá vendo? Eu poderia, por exemplo, trocar para diferença, aí quando eu pinto ele vai criar, olha só, uma mesclagem desses tons, tá? Criando aí um negativo. Poderia, por exemplo, se eu usar screen, ele vai clareando, ele vai ter um comportamento, só que ele não faz esse comportamento em relação à imagem, tá? Ele vai ter esse comportamento em relação a ele mesmo. Então isso aqui, só fazendo uma explicação, antes de mostrar até o atalho que eu quero apresentar ali, ele vai ter um comportamento da seguinte maneira, é como se eu criasse, por exemplo, vamos supor que eu tô aqui em normal. É como se eu tivesse isso aqui em normal, criasse uma camada nova e criasse mais outro aqui em normal. Então eu tenho isso aqui, certo? Tem esse quadradinho e esses dois quadradinhos. Se eu colocasse isso aqui em screen, olha só, e for dando Ctrl J, ele vai clareando para mim. Então o que acontece com esse ajuste desse pincel? Deixa eu apagar isso aqui. É como se eu tô pintando aqui, tá em normal. Tô sobrepondo sempre. Só que chega uma hora que ele vai ter, né, uma quantidade onde é que ele vai ficar com 100% de opacidade, mesmo se eu ficar pintando aqui dentro, ele não vai ter uma modificação. Porém, se eu trocar esse modo de mesclagem para screen, agora se eu for pintando, ele vai ficando cada vez mais claro. Quanto mais eu pinto aqui, mais claro fica. Como eu disse, por uma questão maior assim, de segurança, eu prefiro trabalhar sempre em normal e eu vou clareando, tá?
eu vou clareando manualmente, trocando a cor e fazendo. Mas assim, cada um tem o seu método, né? Você pode escolher da forma que você julgar melhor. Enfim, como você poderia trocar isso aqui? Uma vez que você está com o seu pincel selecionado, você segura o Shift do teclado e se você apertar a tecla menos ou mais, ele vai alterando para você, tá? Ele vai mudando lá em cima. Observa aqui nessa parte aqui em cima que ele está mudando o modo de mesclagem do pincel. Então isso aqui pode te ajudar aí também na sua construção. Uma dica bônus também aqui relacionada é sobre, talvez você esteja fazendo alguma pintura ou algum ajuste e você precisa apagar determinada parte. Então, por exemplo, você pode pegar a borracha, vem aqui e apaga, só que está ficando muito esfumado, certo? Mesmo com a opacidade aqui em 100%, está ficando muito esfumado. Caso você deseje manter, por exemplo, um pincel mais rígido aqui nessas bordas para você fazer essa correção, você também pode escolher qualquer pincel. Os meus pincéis aqui, puxando um parênteses aqui, um paralelo, eles são diferentes assim porque são pincéis profissionais que muitos eu comprei e outros eu criei, tá? Então esses pincéis aqui especificamente eu forneço somente para os meus alunos do meu curso completo de Photoshop. Mas retomando, você pode configurar pincéis, você pode baixar, encontrar muitos no DeviantArt, por exemplo. Posso até deixar alguns aí na descrição e eu disponibilizo alguns em algumas aulas aqui do canal. Então, por exemplo, esse mesmo pincel que eu estava usando para fazer esse ajuste aqui, essa pintura, eu posso trabalhar aqui utilizando ele na minha borracha e eu consigo fazer, olha só, uma correção mais rígida, tá? Utilizando a borracha. Então isso aí é uma dica legal para você trabalhar também. Outra dica rápida também é, por exemplo, suponhamos, vou selecionar esse aqui, vou deletar. Suponhamos que você esteja pintando assim, tá bastante esfumado, mas você deseja que esse pincel tenha uma dureza maior, fique mais rígido, mais dura essa quina. Se você clicar com o botão direito, você pode vir aqui aumentar o hardness, tá? Porém, se você não quiser ficar clicando com o botão direito, basta você segurar o Alt e clica com o botão direito do seu teclado para cima e arrasta ele para cima ou para baixo. Olha só. Se você arrasta para cima, o hardness fica zerado. Se você arrasta para baixo, ele vai ficar mais rígido. Ó, vou arrastar tudo para baixo. Agora tá bem mais esfumado. E aí você também pode fazer isso para trocar de pincéis, por exemplo, né? Uma outra dica de atalho. Se você apertar, por exemplo, de maior e menor do seu teclado, você pode ir alternando entre os pincéis que você tem aí no seu catálogo, tá? Por exemplo, eu tenho esse pincel aqui, se eu apertar o sinal de maior, ele vai trocar para outros pincéis que eu tenho disponíveis aqui, ó. E assim você pode ir alternando entre eles, apertando o sinal aí de maior e menor, tá? Isso aí ajuda bastante. Então, basicamente são essas dicas aqui que eu tinha em mente para passar para você. Caso você tiver mais dicas ou mais observações que você conhecer, deixa aí nos comentários, tá? É muito bem-vindo a sugestão e acaba enriquecendo a aula aqui e contribuindo, né, para o conhecimento dos colegas também. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha tirado algumas dúvidas. Eu agradeço demais, brigadão, sucesso!